Olá, hoje é dia 11 de março. A partir de hoje, a Direção-Geral do Livro e das Bibliotecas decidiu que seria o Dia da Rede Nacional de Bibliotecas Públicas. A Biblioteca Municipal de Lousada pertence à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas e quis associar-se então a esta iniciativa com uma hora de conto. O livro que escolhemos chama-se O Morcego Bibliotecário e foi escrito por Carmen Zita Ferreira e ilustrado por Paulo Galindro. O Morcego Bibliotecário, tudo pelo amor aos livros. Numa escura e fresca gruta do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros viviam 3 grandes famílias de morcegos. Os morcegos lanudos, os morcegos de ferradura grande e os morcegos de franja. Ali morava o Ferradura, o mais ilustre e respeitado de todos os morcegos daquela comunidade, não por ser o chefe, mas por ser sábio. Mais do que com as mães, os pequenos morcegos aprendiam com o Ferradura a voar, a caçar mosquitos, a utilizar o sonar, a ver na escuridão, a cheirar como ninguém, a cuidar da sua pelagem e até a escutar histórias. Com o Ferradura, todos aprenderam que os morcegos são o único mamífero que voa sem fazer batota. Com ele ficaram a saber que na China a sua espécie simboliza sorte, saúde, riqueza, vida longa e tranquilidade. Mas nunca alguém se perguntara de onde viria tanta sabedoria, até ao dia em que Franjinhas, um jovem irrequieto da família dos morcegos de franja, atrevidamente perguntou: "Onde foste buscar tanta sabedoria? Eu também gostaria de conhecer as coisas fantásticas de que falas." O Ferradura sorriu e disse: "Isso é uma história com muitos capítulos e muitas peripécias." "Conta, conta!" pediram Franjinhas e todos os outros jovens morcegos. O Ferradura contou: "Antes de morar convosco nesta gruta, vivi e trabalhei num palácio." "Num palácio!" exclamaram os jovens morcegos. "O que faz um morcego como nós num palácio?" perguntou Franjinhas. Nesse palácio, onde viviam os reis, foi instalada uma grande biblioteca com mais de 30.000 livros. Há cerca de 200 anos, os meus antepassados começaram a trabalhar nela. Eu sou descendente de uma ilustre família de bibliotecários. O que o Ferradura contava era uma novidade maravilhosa. Nenhum dos jovens imaginara que os morcegos pudessem trabalhar em tão admirável lugar. "Então os morcegos não estragam os livros das bibliotecas?" perguntou o Franjinhas. O Ferradura explicou que não, que o seu trabalho no palácio era cuidar da biblioteca e, por isso mesmo, também dos livros. "Mas como fazias isso?" "É muito simples. O meu trabalho consistia em comer o maior número de insetos possível." O Franjinhas ficou encantado. Começou a imaginar-se nesse palácio no meio de estantes carregadas de livros e com milhares de traças para comer. Que vida perfeita! "Então e o pólen, que é tão delicioso?" voltou a perguntar o Franjinhas. "A entrada reservada aos morcegos na biblioteca do palácio nunca se fecha. Podemos sair e comer o pólen que quisermos." "Será que precisam de mais morcegos por lá, Ferradura?" "Sim, Franjinhas. A biblioteca do palácio é imensa. Qualquer morcego trabalhador é bem recebido." No dia seguinte, Franjinhas só pensou em livros. Se os humanos respeitavam a sua espécie por cuidar das florestas, dos pomares e das hortas, quão agradecidos ficariam a quem cuidasse de um bem tão precioso como os livros,
onde tenha registado ao longo dos tempos as suas memórias e descobertas. Franjinhas começou a preparar-se em segredo para a viagem rumo a sul e decidiu partilhar a sua ideia com o seu melhor amigo quando estavam a descansar num carvalhal. Vais-te embora? Nem acredito, lamentou o Lanudo. Se eu devoro 500 insetos por dia, posso vir a ser útil na biblioteca do palácio de que tanto ouvimos falar. Sou quase um morcego adulto. Quero mudar de vida. Mudar de vida? Sim, não te apetece mudar? Não, estou tão bem aqui na nossa serra. Eu também estou bem, mas apetece-me estar perto dos livros e esta é a minha oportunidade. Não tens medo de ir viver para um sítio que não conheces? Tenho algum receio, mas também tenho muita vontade de conhecer novos lugares e de passar por novas experiências. Na semana seguinte, Franjinha chamou a família e toda a comunidade para lhes contar que decidira mudar de vida. Alguns fixaram-no com desconfiança, não percebendo como se atreveria a trocar a sua serra e a sua gruta por um palácio que nem conhecia. Outros, porém, olharam-no com muita admiração, por acharem que a sua coragem e empenho eram de louvar. No final do dia marcado para o início da sua aventura, Franjinhas despediu-se de todos. Tem cuidado, Franjinhas, pediu a mãe apoquentada. Não te preocupes, eu vou ter cuidado, respondeu-lhe emocionado. Assim que o sol se escondeu, Franjinhas partiu. Ao abandonar a gruta, comovido e pensativo, nem reparou num falcão que, no seu regresso a casa, o começou a seguir em silêncio. Quando deu por ele, sentiu um calafrio. O que faço agora? Pensou em pânico. Voou com quanta força tinha, procurando a árvore oca onde habitualmente brincava às escondidas com o Lanudo. Encontrou-a e esgueirou-se pela fenda mais estreita. O falcão não conseguiu entrar por uma abertura tão pequena. Que sorte! Esperou uns minutos, na esperança de que, por se fazer tarde, o falcão desistisse da caça. Depois saiu com muito cuidado, lembrando-se de seus conselhos da mãe e dos ensinamentos do Ferradura. A viagem rumo a sul não foi fácil. Franjinhas sentiu-se sozinho, sempre com receio de que aparecessem bufos, mochos ou corujas que o pudessem atacar. Seguiu as indicações que o Ferradura lhe tinha dado, com o olfato e a visão em alerta, e quase de madrugada chegou à grande cidade. Lá encontrou prontamente o imenso palácio com que sonhara nos últimos tempos. A seguir, procurou a biblioteca e entrou nela por uma pequena fenda. Que maravilha! O jovem morcego nem podia acreditar. A biblioteca era enorme, em forma de cruz. Ao centro tinha uma abóbada com a cara de um homem a fazer de sol. O chão era de pedra com formas geométricas. As paredes estavam revestidas de estantes de madeira até ao topo. Os livros eram lindos, com lombadas distintas e perfeitas, arrumados por assuntos e autores nas estantes. Franjinhas sentiu-se logo bem, como se aquele sempre tivesse sido o seu lugar. Os morcegos bibliotecários aproximaram-se e ele apresentou-se. Disse-lhes que tinha crescido com o velho Ferradura, que este despertara nele o sonho de ser bibliotecário e era um morcego trabalhador. Eles ouviram-no com atenção e receberam-no de asas abertas. Começou a trabalhar na noite seguinte. Os mais velhos explicaram-lhe o que deveria fazer e ele devorou cerca de 300 traças em poucas horas. Quando terminou, saiu pela fenda principal para sorver o pólen das flores da floresta que rodeia o palácio. Pensou, não há nada como voar atrás dos nossos sonhos.
Até breve.